Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live. A gente tem aí uma série de lives que a gente está falando aí de APIs, né, nativas Pro, a gente está falando de conectividade, está falando de PSOE, está falando de rodar programas com server. E hoje é um dia especial porque, né, a gente vai falar de um tema que é muito pouco utilizado dentro do mundo DataSul, principalmente no mundo DataSul, do Progress, que é a orientação objeto, né? Então, muitos aqui, eu acredito, né, viu orientação objetos na faculdade, quando falava de herança, polimorfismo, né, os conceitos de encapsulamento, o que que é um objeto. Então, isso, no mundo Progress DataSul hoje, é muito pouco utilizado, ou melhor, era muito pouco utilizado, né? Quando a gente começou aí nossos treinamentos aí de API REST, quando a gente começou a utilizar o framework aí da TOTS, para construir APIs, a gente viu que todas as classes, todo o framework da TOTS, baseado em construção de métodos para fazer todos os GET, POST, né, todos os métodos HTTP das APIs REST são orientados a objeto. O que acontecia ali? A gente não consumia, a gente não construía um objeto. A gente, tecnicamente, o quê? Instanciava, define uma variável AES, né? E a gente apenas instancia esse objeto. Da mesma forma, né, quando a gente fez o treinamento ali de consumindo a API REST, a gente aprendeu a instanciar, né, todos os objetos aí da praça HTTP NetLib, da praça HTTP Net, da Progress, né, as classes nativas da Progress, e a gente aprendeu a utilizar essas classes da Progress, que são objetos da Progress, para consumir APIs externas, conectar nessas APIs, né, criar cabeçalhos, headers, o request, o response. Então, assim, por mais que eu falo, André, eu não quero aprender orientação a objeto. Chega uma hora, assim, que é necessário, não tem como, né? A gente tem que entender como funciona a orientação a objeto, tem que funcionar, que funciona uma herança, como é que funciona um método. Então, a gente tem que ter claro, né, isso para a gente, de forma que a gente entenda a melhor estratégia de como utilizar isso no nosso dia a dia. E é claro, na nossa live anterior, a gente falou de uso de APIs REST nativas no Progress, né? Então, a gente viu no nosso treinamento anterior, que é construir APIs REST usando o framework do TOTS DataSul, e agora a gente fala um pouquinho, né, das APIs REST usando o Progress nativo. André, funciona muito bem, é um excelente método, né? Só que aí chega um momento que eu começo a não ter como escapar do uso da orientação objeto. Eu tenho que ter orientação objeto. André, o que é que eu ganho com orientação objeto? Então começa por aí os ganhos, né? A orientação a um objeto, assim, da forma que eu construo procedures, da forma que eu construo libres, onde eu functions, né, composta por funções, procedures com métodos, é uma forma de eu criar o quê? Escalabilidade e criar reaproveitamento de código. Então, quanto mais eu capsulo, quanto mais eu crio classes, eu crio objetos, eu padronizo, né, o meu código. Então, tem um pouco aquele conceito de orientação API, de criar escalabilidade. Então, você pode criar objetos dentro do seu processo de desenvolvimento para tudo. Você pode ter objetos para conexões de app server, você pode ter um objeto para conexão de API externa. Ah, não, então está falando que aquela método você que conecta uma API lá do Banco do Brasil, do Open Finance, que eu posso criar um objeto que tem outro objeto dentro dele, que esse objeto eu posso usar ele em qualquer aplicação externa. É isso mesmo, né? Então, os objetos permitem que você padronizem um código. E outra coisa que é muito importante quanto a isso, né? Você pode criar um monte de métodos, você pode padronizar um método, encapsular um método, encapsular um objeto, sem a necessidade que quem está desenvolvendo precisa saber o que a sua regra de negócio. Então, é uma forma de proteger a regra de negócio de um fonte. Então, isso é uma coisa muito boa. Então, André, mas se eu tenho que disponibilizar os fontes para ele, como é que eu faço então? Não precisa disponibilizar os fontes abertos, você pode disponibilizar os fontes criptografados, né? Compila a classe, né? Uma classe, lembrando que um objeto, né, tem um objeto.cls dentro do programa, você libera esse objeto criptografado, ele utiliza, mas ele não vai ter acesso à sua regra de negócio. Ele vai ter uma documentação igual um API REST, onde ele tem acesso a métodos e atributos, né? A gente vai entender um pouquinho sobre isso, o que é o método, o que é um atributo,
e automaticamente você vai ter aí o que eu tenho de uma proteção da regra de negócio. Então, para quem quer desenvolver um módulo, quer desenvolver um aplicativo, às vezes quer disponibilizar uma regra de negócio da empresa, principalmente questões financeiras, questões. E eu quero que a pessoa implemente, né, a aplicação, utilize o meu processo, mas eu não quero liberar o core, né, a inteligência da minha aplicação. Então, a orientação a objeto serve para isso. E é claro, né? A orientação a objeto é o futuro da programação, né? Hoje, linguagens como Java, C Sharp, Python, o próprio Angular, enfim, qualquer outra linguagem hoje é orientação a objeto. Então, não tem como eu fugir, né, no mundo moderno, da orientação a objeto. Então, faz parte das boas práticas de programação, faz parte do dia a dia. Então, poucas linguagens, né, procedurais sobreviveram ainda, sobrevivem, né? E hoje a Progress é uma delas, ainda que tá ali, né? Está entre o marco de transformação. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a linguagem procedural, mas ainda tenho hoje, dentro do contexto do Progress, muita utilização de objetos. Isso está claro aí, como eu falei para vocês, nos nossos treinamentos, no nosso dia a dia. Então, gente, orientação a objeto é muito importante. Então, a gente vai ver que tem uma série de vantagens, principalmente, tá? Principalmente no quesito de criação de regras de negócio complexas e reaproveitamento e escalabilidade de código. Então, se eu perguntar para você, onde que eu tenho um ganho, né? Onde que eu tenho um ganho? É aí. Escalabilidade de código, né? Então, eu posso, né? Eu posso colocar um objeto, né? Para fazer N funções, N execuções dentro do meu processo, sem que você precise realmente entender o contexto, tal. Então, para que não é os objetos? Vamos pegar uma aplicação prática. Por exemplo, né? Tem equipe de desenvolvimento, tem um desenvolvedor sênior, uma equipe sênior e tem uma equipe de júnior. Então, o que que o sênior faz? O júnior cria objetos, encapsula, cria estrutura de classes, cria propriedades e o que que vai acontecer, né? O que que vai acontecer? Aquela pessoa, né, a pessoa que está aí dentro do seu processo, ele vai se limitar a consumir métodos e propriedades que já foram totalmente desenvolvidas, toda a regra de negócio já foram implementadas, e ele não precisa mais criar toda a regra de negócio. Isso vale para pegar um exemplo clássico. A gente tem lá as APIs OpenNet Core, né, e OpenNet HTTP, que a gente utiliza lá para consumir APIs REST, e tem toda a parte que faz a criação de headers, faz a parte de base authentication. Então, todos aqueles métodos já foram escritos por alguém. Você não precisa saber entender como aquele método funciona internamente, o que ele tem no código-fonte, como que ele conecta, como é que ele resolve o protocolo MPLS, como é que ele resolve o protocolo SSL. Eu não preciso saber disso. Por quê? Né? Quem criou o objeto cuidou que isso fosse feito de forma transparente. Então, a orientação a objeto vai trazer o quê? Transparência para o desenvolvedor. Então, eu posso criar, então, uma classe que conecta com a minha balança, e aí o cara não precisa nem saber sobre TCP/IP, precisa saber sobre Modbus, o cara não precisa saber. Não, você vai criar um objeto, esse objeto ele vai ser responsável por fazer todo o protocolo, toda a parte que é mais complexa, você que é um sênior, e a pessoa que vai consumir o seu objeto só precisa saber quais métodos e quais parâmetros passarem. É simples assim. Então, aí eu tenho um ganho, né? Então, você consegue criar escalabilidade de código. Eu consigo padronizar o melhor meu código. Então, quando eu falo de herança, né, de polimorfismo, o que que é herança, né? Eu tenho um objeto, eu posso construir um objeto a partir de um objeto já existente. Eu faço um inherit, né? Eu faço uma herança. Eu posso reconstruir um método com um parâmetro, com dois parâmetros, com três parâmetros. Isso é polimorfismo. Chama sobrecarga de método. Então, polimorfismo é um conceito muito bacana, que permite que você tenha um parâmetro, o mesmo método que cria um pedido de venda, por exemplo, passando o nome abreviado, o número do pedido e mais estabelecimento.
Você pode ter um outro método que você passa uma vez estabelecimento, canal de venda e mais mais o tipo, se é industrialização ou consumo. Mas por que isso? Porque em alguns casos você pode precisar passar mais parâmetros, em alguns casos precisa passar menos parâmetros. Então, você quer a sobrecarga, onde um mesmo método pode ser reescrito com mais ou menos parâmetros, seja parâmetro de entrada ou parâmetro de saída. Isso é muito útil, ajuda muito, tem aí uma série de aplicações. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é uma nova realidade do Progress. Isso, André, de agora não, dei lá do Progress 10. Mas, nossa, mas se é desde o Progress 10, por que que é só agora que estamos falando disso? Porque só agora a gente está falando de orientação a objeto. Bom, primeiramente tem uma realidade aqui do Brasil, que já todo mundo sabe, né? Que mais de 70% de tudo que tem de Progress no Brasil é DataSul, né? É DataSul. E a outra realidade, né, que as empresas aí que tem no mercado, como que já tem legados, então já fizeram lá no Progress Caractere, ainda está ainda naquele sistema legado, então eles não evoluíram ainda com um novo modelo, né? Então, só que a TOTUS, da DataSul, está evoluindo, né? Então, se você pegar hoje os principais objetos da TOTUS, tem objeto para envio de e-mail, tem objeto para QR Code, tem objeto para a parte do Foundation, para autenticação. Hoje a TOTUS está criando objeto para tudo. A TOTUS está convertendo boa parte das suas APIs, criando classes, criando objetos, para que fique também uma linguagem orientada a objetos. Então, isso está acontecendo. Isso está acontecendo e já. Não é ontem, não é a semana, não é na nova semana, não é no dia. Está acontecendo isso. Então, hoje, não. Teve uma live que eu apresentei para vocês de como criar um QR Code. Então, na criação de QR Code, o que eu mostrei para vocês? Um objeto. Hoje, na parte de envio de e-mail, o que que tem hoje? Tem um objeto. Ah, André, mas tem API também, mas a API chama um objeto. Então, hoje, né, é uma questão de sobrevivência, de você saber a orientação a objeto, e a partir do momento que eu estou falando de construir APIs nativas Progress no DataSul, desculpa, no Progress, APIs nativas no Progress, sem utilizar o DataSul, então isso não tem como eu dar um passo, eu evoluir se eu não souber o mínimo, como é que funciona a criação de uma classe, o que é um constructor, o que é um destructor, enfim, a composição de um programa .P baseada nos conceitos de orientação a objeto. Então, isso, pessoal, é um ponto primordial para a gente ter uma boa concepção da evolução do Progress, né? Então, André, mas como assim concepção, Progress, o que que é isso? A gente vai entender isso, tá? A gente vai entender um pouquinho do como é que funciona isso, da onde que isso está, para onde que isso está nos levando, e é isso que a gente vai ter como base, né? Como base de ponto de partida, vamos chamar assim, né? De ponto de partida para a gente começar a ter aí noção, né? Noção de como isso pode ser aplicado para a gente, como que eu posso utilizar isso, como que eu posso ter isso para o meu dia a dia, né? Então é uma coisa bacana, a gente vai ter isso no nosso overview aqui, vou mostrar um modelo para vocês aqui, né? Para a gente entender esse conceito, a gente vai trabalhar isso e a gente vai ter aí um passo a passo, né, de como utilizar, de como fazer, e aí a gente vai evoluir isso. Vou mostrar um exemplo prático para vocês, um processo bem simples, bem tranquilo, baseando, se vocês estão percebendo, né, então todas as lives têm um pouquinho de incremento, né, então a gente falou lá da QR Code, a gente falou de dicionário, a gente falou de usar programas no PSOE, a gente falou de construir, rodar programas on server, né, no PSOE, a gente falou agora na live anterior, de construir uma classe HTTP, uma classe HTTP GET, POST no OpenEdge Admin, né, no OpenEdge Developer, e isso gerar uma API nativa Progress. Se você quer aprender outras linguagens, você quer evoluir como programação, você tem que entender o conceito de orientação a objetos. Então, se você não sabe nada de orientação a objetos, não sabe como é que funciona a herança, já põe isso aí ou no chat GPT ou no Google e já começa a ler sobre isso.
porque é importantíssimo eu entender bem esse conceito. Eu saber o que é um objeto, o que é um atributo, o que é uma classe, né? O que é um método, né? O que é um método público, o que é um método privado, como é que funciona um construto, o que é um destructo, são conceitos básicos que eu preciso entender da orientação a objeto, e isso vai me dar o quê? Base para me entender a programação. Porque se eu não tiver isso, não adianta eu querer trabalhar com o OpenEdge, com o OpenEdge Develop Studio, né? O OpenEdge Develop Studio é um editor baseado em orientação a objeto. Não adianta eu querer trabalhar com a nova ferramenta da Progress de desenvolvimento, eu vou ficar eternamente ali no bloco de notas, no ProIn 32, né? No editor do Progress, né? E no App Builder, né? Até para quem não sabe, né? A Progress já tinha descontinuado o App Builder, teve uma versão, eles pensaram em descontinuar, aí depois voltaram atrás, e assim, tem séria possibilidade no Progress 13, tá? Não ter o App Builder, o App Builder mais. Está 100% no OpenAid Develop Studio. Isso são rumores, não é ainda nada certo. Por quê, né? Porque eles entendem que essa programação tradicional, que essa programação baseada em DDK, baseado em procedural, ela não tem mais sentido para o mercado que a gente atua, para a realidade atual. Então, igual eu já disse milhares de vezes, né, o programador Progress tradicional está morrendo, né? Alguns aí que já estão no final da carreira, que estão com seus 25, 30 anos de data sul, beleza, esses vão chegar até o final, já estão aposentando, já estão no final da carreira, beleza, esses não tem mais o que correr atrás, ou ainda tem, né? Depende de quanto tempo quer ficar mais no mercado, né? Ah, eu quero ficar mais 1 ano, 2 anos, vou me aposentar, quer ficar mais 3 anos, 4 anos, cinco, sei lá. Com a aceleração que a gente tem hoje, né, da IA, do TOTO, do DataSul, acho que 5 anos vai ser difícil, né? Então, olhamos com olhos diferenciado para isso que eu estou falando aqui. E é claro, a orientação a objeto vai trazer para vocês aqui não só ganho para esse treinamento de sábado que vai fazer. Não é para todo aquele treinamento criando API REST, de consumindo APIs, tudo quanto é hoje, a documentação da TOTO, se você pegar agora a parte de envio de e-mail, a parte de QR Code, a parte de Foundation, tudo está orientado a objeto. Então, se eu não começar a entender, a desbravar esse mundo, eu não vou ter sucesso, eu vou ficar morto, eu vou me limitar ao que eu preciso. Então, hoje, né, a gente vai entender aqui um pouquinho como é que utiliza um processo, como é que utiliza um método, né? Como é que faz uma função, como é que é isso, qual que é a diferença entre uma coisa e outra. Vamos entender a estrutura de uma classe, vamos entender o que é uma herança, para que a gente possa dar os primeiros passos, tá? Então, essa live aqui, eu vou lembrar para vocês, né? A gente não entrega fonte, não entrega nada, o quê? É dar uma visão para vocês, um ponto de partida para que vocês consigam é, saber onde buscar. É claro, né? Nos nossos treinamentos a gente aprofunda nisso, a gente faz mais detalhamento, a gente libera as fontes, mas aqui a gente vai dar uma direção muito bacana aí para vocês da orientação ao objeto, né? Então, esses programas aqui são programas que eu vou mostrar para vocês, são programas que a gente já tem aí de longa data, né? A gente já tem aí, já desenvolve orientação ao objeto na minha vida já faz muito tempo, já faz aí desde o Progress 10, então Progress 10, 11, 12. Então, no mínimo 3 versões de Progress aí, eu já mexo com orientação a objeto. A gente já tem isso, né, no nosso dia a dia, na nossa realidade. E quem ainda não está vendo, né? Então, tá três versões do Progress atrasada. Então, para quem ainda é do Progress 9, quem mexeu no Progress 9, eu tenho o Arley aqui, tem vários que eu conheço que são dos antigos, que é ainda lá do Progress 9, né? No Progress 9 não tinha orientação a objeto. O Progress 9 ainda era uma linguagem procedural, era uma linguagem linear. Então, Progress 10 já veio com orientação a objeto. Progress 11, mais ainda. Progress 12, muito mais. E agora, meu amigo, Progress 13, eu acho que nem vai ter mais as ferramentas para a linguagem procedural que a gente conhece hoje. Muito bem. Então, vou compartilhar a tela com vocês para a gente entender alguns conceitos práticos, tá? Então, a gente vai começar agora a entender alguns conceitos práticos, entender como que é um programa Progress baseado em orientação objeto. Bom, primeira coisa, né, que a gente vai entender
sobre um programa, né? A gente tem que entender alguns conceitos básicos, né? Programação, como é que funciona? Na aula anterior, né? O que que nós aprendemos? A gente aprendeu a rodar um programa, um server, né? Então, a gente falou todas as vantagens, a gente falou dos ganhos de velocidade, a gente falou das aplicações práticas, né? Que eu ganho em ter uma aplicação rodando um server, ou seja, não rodando na instância do local do usuário, mas sim rodando lá no servidor. Performance nem se discute, né? E mais todos os outros ganhos que eu falei, eu não vou falar, repetir tudo isso hoje. Bom, pessoal, vamos entender como é que funciona um programa orientado a objeto. Primeiramente, né, a gente tem que entender o seguinte. Aqui eu estou executando um programa chamado Objet Bans PESOE Connect. O que é isso aqui, né? Na aula, no live anterior, a gente aprendeu a conectar um PESOE usando o quê? Um procedural, uma procedure, um arquivo procedural. A gente viu lá como é que conecta, como é que gera o URL, como é que faz todo o processo. Aqui eu estou usando o quê? Um objeto. O que eu fiz aqui? Eu defini um objeto que faz a conexão. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou declarando uma variável, né, do tipo, né, meu objeto. Mas vamos entender isso, como é que começa tudo isso? Como é que começa tudo isso? Vamos entender como é que começa um objeto. Legal, André. Eu vou construir um objeto. O que é um objeto, né? O objeto é uma entidade única que tem uma função clara e bem definida e para um fim determinado. Como assim para um fim determinado? Eu não posso criar um objeto para fazer pedido de venda, um outro para fazer um mesmo objeto para fazer a produção, um mesmo para fazer controle de estoque. Não. Um objeto tem que ter um fim determinado, né? O que vai ter dentro dele são variações de métodos e atributos, onde esses métodos e atributos eu vou utilizar de acordo com a necessidade de cada usuário. Então, esse é o ponto principal. Então, vamos entender. Vou começar um objeto. Então, quando eu falo em objeto no Pro, eu estou falando de class. O que é class? É uma classe, né? Então, objeto é uma classe. Então, eu vou, né, usar muito isso daqui, isso é muito comum. Às vezes eu não preciso utilizar essa opção class, né? Ela não é obrigatória, mas eu tenho que sempre, né, pensar em um objeto. Então, sempre que eu vou pensar em um objeto, eu vou pensar isso, né? Então, eu estou fazendo as class por quê, né? Eu posso usar o using, né, que a gente conheceu lá no nosso processo, eu posso usar o using, e eu posso, né, se ele for um objeto compilado, que está no application livre, eu posso simplesmente fazer isso, né? Posso define my variable, né, uma variável do tipo class, apontando para um objeto. Vamos entender isso daqui. Veja que aqui eu faço aqui, ó, OBG, né, bans e o nome do meu objeto. Como é que funciona isso? Se eu pegar lá nossa aula anterior, a gente viu lá que a aplicação da TOTS era assim, era o TP barra úteis, né, barra o objeto de QR Code. Então, por que isso aqui? Isso aqui, pessoal, é muito importante porque vamos abrir esse objeto aqui para a gente entender ele, tá? Vamos abrir ele aqui, para a gente ter uma visão, né, de como funciona. Então, eu estou aqui dentro da minha pasta. Aqui eu tenho meu objeto útil, né? Ó, útil, peso E. Ah, tá. Aqui só tenho que mudar aqui. Depois eu vou mudar a casa. Como é que funciona isso aqui, ó? Ó, eu primeiro, quando eu começo a definir um objeto, eu tenho que definir o quê? A classe. Só que a classe, ela tem que ter sempre o quê? Meu path inicial de composição do meu objeto. Meu objeto tem que ser organizado na estrutura de classes. Se eu tiver uma classe de utilitários, se eu tiver uma classe de programa de foundation, se eu tiver uma classe de funções, então tudo isso tem que ter, organizar dentro da minha classe. Então, quando eu começo a criar uma classe, um objeto, eu penso numa classe. Outra coisa importante, veja que todo objeto, todo programa aqui do programa objeto tem que ter uma classe com CLS, né? Então, se a gente pegar hoje dentro dos fontes da TOTOS, então já tem muito objeto com CLS. E veja quando eu vou salvar uma aplicação aqui, ó, no Save As, eu tenho a opção que hoje, ó, isso não tinha antigamente, que é ponto .cls. O que é CLS? É um programa que é do tipo objeto. Então, o que esse objeto faz, né? Esse cara aqui basicamente é um programa customizado para fazer conexões com o meu PESOE, né? Ou Application Service, né? PESOE e Application Service é a mesma coisa, né? Só mudou a função, mas é o mesmo conceito. A gente viu isso
nosso processo. Então, primeiramente, quando eu vou construir uma classe, né, eu sempre começo com class, obj, UTL. O que é isso aqui? Basicamente é o ProPath, né, a estrutura de diretório da minha classe. Então, se eu ver aqui dentro da minha estrutura de diretório, ó, o que eu tenho aqui? Ó, obj, ó, UTL, ó, peso esse. Então, então, isso aqui tem que estar no meu ProPath, né? A partir daqui ele chega. Então, a minha classe já começa para aí. Então, quando eu pego lá ponto progress, ponto openedge.net, ponto HTTP, o que eu tenho que saber? Então, primeiro eu começo com minha estrutura, né? Para me organizar meus critérios de classes. Primeiro ponto. Segundo ponto importante aqui. Então, ó, obj, UTL, PSOE. Aqui é normal, né? Eu defino as variáveis que eu vou utilizar no meu processo. Lembrando, né, que todas as variáveis que ficam aqui na parte superior são variáveis públicas, né? Variáveis que eu deixo elas disponíveis aí para o meu processo, né? E aí eu tenho a variável estática, né? Que é um tipo de variável que ela é imutável, né? Então, eu tenho aí alguns conceitos que eu não vou entrar agora. O que eu tenho aqui? Isso que eu tenho que entender. Toda classe, começa a declarar uma classe, ela pode ter ou não uma herança. Mas qual é a herança? O que é a herança? Quando eu tenho uma herança, faço um init, né? Eu herdo todos os métodos de outro objeto. Então, eu posso pegar uma classe, um objeto que já existe, eu posso fazer uma herança, faço um init de outro objeto, e a partir disso eu complemento com novos métodos ou com novos atributos. A gente vai ver isso na prática também. Como é que funciona um método, como é que funciona um atributo. Bom, primeira coisa que eu tenho aqui, toda classe, pessoal, tem que ter um constructor. O que é um constructor? Isso aqui é importante. Toda vez que eu faço um new, que eu faço isso daqui, ó, assign ou pé de venda, meu objeto que eu declarei ele aqui em cima, new. Toda vez que eu faço isso, o que eu estou fazendo? Ele está instanciando o meu objeto e colocando o meu objeto na memória. Toda vez que eu faço isso, ele executa o meu constructor. Ou seja, o meu construtor. Ele executa o meu construtor. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que tudo aquilo que tem que ser executado, tem que ser instanciado, tem que ser colocado em memória, tudo aquilo que tem que ser criado a partir do momento que eu crio meu objeto, eu tenho que criar onde? Aqui. Então, super procedures, variáveis globais, variáveis de ambiente, variáveis de seção, tudo aquilo que é inicial minha procedure é a mesma coisa que eu coloco na main block lá no meu programa progress.p. Então, vamos falar que o nosso construto é a nossa main block, né? Mas por que eu defini essas variáveis aqui em cima, né? E não dentro do método? Porque assim ela está num escopo global, ou seja, todos os métodos vão chegar a essas variáveis. André, mas é melhor fazer assim, eu passar por parâmetro? Aí, o correto, eu posso passar por parâmetro, eu posso definir a variável do tipo global, aí é muito uma questão de como você vai definir isso, tem que criar um padrão e seguir, tá? Isso aqui eu posso fazer dessa forma, definir aqui variáveis no escopo, né? Pode ter que estar aqui dentro da minha classe. Então, todos os métodos aqui para baixo vão ter acesso a essas variáveis. Então, aqui que eu estou falando, basicamente, para quem não sabe, tá? Esse aqui é um exemplo, mas eu estou pegando as configurações do meu application server, do meu PSOE, do meu ini, né? Então, quando eu dou aqui um get key value, né? O que ele vai, né? Todo ícone, né, eu tenho que ter um menos ini name, né? Menos ini name, meu ini. Então, eu estou criando dentro do meu ini uma section chamada app server, uma chave chamada partição. Eu estou indo lá no meu ini e pegando essa chave, né? Basicamente, eu teria algo assim, né? Lá no meu ini, eu teria dois pontos aqui, né? app server, app server, e aqui dentro aqui, né? Deixa eu até pegar o ini aqui, se eu tenho um ini aqui, pegar o ini, scriptzinho, eu tenho um ini aqui, vou abrir um ini, pode ser que alguém aqui não conheça o ini do Progress, né? É, esse aqui é o ini, deixa eu só fechar algumas coisas aqui. Então, esse aqui é o ini, né? Então, basicamente, né, aquilo lá, uma classe é isso aqui, ó, é a chave, né? E aqui dentro é a propriedade. Então, ó, isso aqui eu poderia ter aqui dentro uma classe chamada app-server, igualzinho desse startup aqui, ó, app-server, e dentro de app-server eu teria aqui as minhas propriedades. Eu estou fazendo basicamente é isso, né? Então, aqui, basicamente, eu teria aqui o app-server, que é isso aqui, ó, entre parênteses, dentro do meu ini, vou pegar isso aqui, jogar lá no meu ini, né? Como é que ficaria isso aqui? Que não é o foco, mas é legal por questão de curiosidade, né? Muita gente não sabe disso, né? Mas poderia ter aqui poderia ter aqui uma chave chamada aqui, ó.
André, mas por que eu coloco as configurações do app server dentro do ini? Porque normalmente, né, no momento que eu vou fazer uma conexão via app server, lembra quando eu faço um programa, on server, eu não posso, ideal que eu não tenha conectividade PF, que eu não tenha banco conectado. Então, qual que é o melhor lugar para me colocar as minhas configurações iniciais? Ou eu coloco no próprio arquivo ini, que eu já tenho o arquivo ini, né, com ProPF e tudo mais, ou eu crio um arquivo XML, um arquivo JSON, e coloco dentro desse arquivo JSON para iniciar, né, os meus parâmetros iniciais. Então, ó, basicamente ficaria isso, e aqui dentro eu teria, né, os meus valores, né, a chave, né, a chave. Isso aqui basicamente ele pega a chave partição e atribui na minha variável que eu criei aqui em cima, tá? Mais uma curiosidade, muita gente talvez nunca utilizou isso daqui, mas é legal, né, que aqui é Ctrl V, né, a partição, lembra que chamou de, por exemplo, app underline pesoe, né? Aqui eu poderia ter a minha URL, né? Minha URL, poderia ter aqui, opa, é igual, né? Dois pontos, só detalhe, né? Igual peso E, poderia ter aqui minha URL peso E, enfim. Aí são coisas propriedades que você quiser, tá? Isso aqui não interessa, não é relevante, mas aqui eu vou fazer, né? Eu posso criar quantas chaves eu quiser aqui do meu ini. Então, isso que basicamente eu estou pegando, né? No construto, ele vai lá, pega os dados de conexão do meu app server. Então, o construto é isso. Tudo que eu quero inicializar, que eu quero colocar na memória, variáveis de ambientes, super procedures, uma renda que eu quero ter functions, que eu quero deixar persistente na memória, tudo é coisa que eu quero deixar na memória, eu vou sempre colocar no meu constructor. Então, isso é importante, né? Sempre que eu dou um new, isso é importante saber, sempre que eu dou um new, que eu dou um new, eu estou instanciando o meu objeto. Estou colocando o meu objeto na memória, estou gerando a renda do meu objeto, pegando a renda do meu objeto e estou colocando ele na memória. Então, automaticamente, né, eu estou executando tudo que está aqui dentro, né? Então, aqui basicamente, ele está fazendo, né, a parte inicial aqui do meu processo. Beleza? Aí eu tenho que ter também, né, o destructor, né? Então, veja que eu tenho um end aqui, né, do construtor, começo com o meu construtor, eu tenho um end do meu construtor, isso aqui é padrão também da gestão objeto, seja para Java, seja para C Sharp, isso aqui fica meio implícito, mas também tem que fazer isso no C++ e tudo mais, né? Então, o end do meu construtor, e eu vou ter o meu destructor. O que é o destructor? O destructor é isso aqui, pessoal. Toda vez que eu vou à prática, que eu tenho um objeto, eu tenho que fazer isso aqui, né? Eu tenho que matar meu objeto no final. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando meu objeto que estava na memória, que estava distanciado, e estou dando um release nele, ou seja, tirando ele da memória. Toda vez que eu mato um objeto, ele executa o meu destructor, né? Que está ali no outro fonte, deixa eu chegar ali. O meu destructor. Então, toda vez que ele digita os destructors, o que o destructor faz? Então, tudo que é random, eu tenho que matar, tudo que é. Aqui nesse caso, como é um método que conecta o PES-OE, ele veja se está conectado, ele desconecta. Basicamente isso, para não deixar a conexão presa, né? Mas aqui, se tivesse uma renda, eu poderia matar uma renda, eu poderia matar um outro objeto que eu tinha dado um using, né? Então, eu poderia fazer tudo que eu precisasse aqui no destructor. Matar uma variável, zerar um com object, qualquer coisa aí que eu tivesse na memória, eu poderia fazer isso. Então, isso aqui é legal, né? E aí, a partir disso, né, eu posso criar meus métodos, né? Os métodos é interessante, que posso ser public ou private. Como assim public? Métodos públicos são métodos que vão ser disponibilizados para uso do usuário lá no momento que licenciar a classe. O método private, ele vai ser utilizado somente dentro do objeto. Ele não fica disponível para o usuário no momento que ele instancia o objeto. Então, André, você está falando que se eu tenho um método que eu vou executar ele só internamente aqui, só para me fazer, por exemplo, um cálculo ou fazer uma conexão. Eu não quero que ele seja liberado, né, nos métodos do usuário, então eu tenho que colocar private, é isso mesmo. Então, tem alguns métodos que você vai construir um objeto, muitas vezes, esses métodos ele não é para uso do usuário. São métodos que você vai criar aqui dentro do seu próprio objeto para uso exclusivo interno dentro da sua própria classe, né? É um método que você reutiliza aqui dentro. Você pode fazer isso, né? Então tem esse conceito de public e private. Então, a gente tem que ter coisa. O que são métodos, pessoal? Métodos, né, são como se fossem funções, né? A gente vai ver um exemplo de um método, um atributo, vai ver isso daqui, né? Funções que eu vou, né, ser
atribuída por meu objeto, né? Ó, por exemplo, que eu tenho a função aqui, ó, método grupo conectar. Então, como é que funciona o conectar? Então, são funções. Então, assim, ó, aqui, ó, eu uso esse objeto aqui, ó. Criei um objeto app server com essa classe e eu instanciei meu objeto. Instanciei meu objeto e fez o quê? Executou meu constructor. Beleza? Ó, eu chamei o método conectar apps, que ou seja, application services, né? O que que ele faz? Pode ver que, ó, como que eu utilizei isso aqui, ó, um dois pontos, igual eu faço com os objetos do Progress, lá com grid, com um button, com um form, uma handle para acessar alguma propriedade, para criar um button, criar um objeto. Então, eu criei o quê? Um método, só que esse aqui não é um atributo, é um método. Por que você quer um método? Eu estou passando, abre e fecha parênteses, né? Um atributo, que é uma propriedade, a gente não passa com abre e fecha, vai ver o que é isso daqui a pouco. Funciona isso. Então, o que eu estou executando o meu método e veja que está aqui dentro do if, vamos entender isso. E por que eu estou fazendo isso? Porque ele retorna lógico, né? É um método que retorna lógico. Então, esse aqui é um método, né? E aí, interessante, ó. Eu criei o meu objeto e já estou usando um atributo chamado HPP Service. O que é esse método HPP Service? Vamos entender isso, né? Esse método aqui é a handle do meu PESOE, que eu criei, lembra de na classe anterior, que quando eu dou um connect, eu crio um servidor, eu gero uma renda de um objeto para mim executar esse cara. Então, isso aqui é um atributo que eu já tenho classe, já está aqui declarado, e eu consigo acessar esse método através de da instituição do meu objeto. Então, isso é legal. Até quando eu dou um conectar apps, o que eu faço, né? Eu chamo um objeto que eu estou instanciando dentro do meu processo, automaticamente eu tenho acesso, né, ao método. Então, isso aqui é muito bacana, porque, né? Eu tenho aqui, opa, não é isso aqui não. Eu estou chamando, né? Eu estou chamando um método, conectar apps. Dentro desse método aqui, eu vou ter uma instância desse objeto. Esse aqui já é uma variável lógica, esse método retorna lógico para mim, porque eu já coloquei um if direto. E aqui, é claro, né, como ele é uma propriedade, né, HP do tipo handle, o que que acontece? Já fica setada a handle, eu só acesso a propriedade daquele objeto. Então, ó, aqui eu estou fazendo o seguinte, ó, meu programa, um server. Puta, André, não estou entendendo nada disso. Tá confuso o negócio de conexão com o PESOE. Assiste a live anterior, tá? Na live anterior, a gente deixou isso muito claro. A gente explicou como é que funciona esse processo. A gente deu um overview geral dessa questão de um server. Aqui é a questão da orientação a objeto, só para a gente entender melhor como isso funciona. Bom, e aí aqui dentro, né, eu posso ter quantos métodos eu quiser. Então, André, eu posso substituir um método por uma procedure ou por uma function? Pode. Posso pensar assim, né? Vamos pensar que um método é uma function, e eu posso entender isso. Outro ponto importante. No método eu coloco isso aqui, ó, caractere, logical, pode ser um objeto. O que é isso daqui, pessoal? Isso daqui é o tipo de dados que o meu método retorna. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso assim, se conectar, né, ter objeto.conectar, porque ele retorna o que? Lógico, ó, LHAT, ó, return LHAT, né? O que é o LHAT? O LHAT é uma variável que eu tenho aqui dentro, ó, que é lógico, ó. Esse cara aqui, ó, retorna, né? Retorna o que para mim? Lógico também. Eu posso ter um método que retorna para mim, por exemplo, caractere aqui, ó, retorna caractere. Então, se eu pegar um método, colocar assim, objeto PESOE, O PESOE C, dois pontos, nome partição, que eu vou passar um parâmetro, né, para ele, o que que eu vou fazer, né? Ele vai retornar uma outra string para mim, que retorna um caractere. Então, eu vou atribuir esse método direto no string, retorna um nome para mim. Então, isso é legal, que eu posso retornar aqui o quê? Esse caractere inteiro, decimal, outro objeto. Posso retornar qualquer coisa, posso retornar um dataset, uma renda de uma temp table, posso retornar qualquer coisa, né, na minha classe. Então, isso é legal porque, então, André está falando então que eu posso pegar procedures e functions e substituir por métodos no objeto. Posso. Né? É claro, de uma forma mais estruturada, de uma forma mais clara. Então, isso aqui é importante, né? Eu posso construir N métodos. Vamos pensar hoje que um método seria uma function, né? Ou uma procedure, que vai retornar sempre o quê? Um objeto, né? Pode retornar um dataset, pode retornar a renda de uma temp table, pode retornar a renda de um dataset.
ou simplesmente um variável lógico. Eu tenho um exemplo mais bacana para vocês aqui, né? Que eu vou mostrar para vocês, que é muito legal, que é o quê? É um método, deixa eu só ver se está aberto aqui, senão eu vou abrir agora, vou mostrar um método para vocês aqui, OBG, BANS, ó, pé de venda CLS. Isso aqui é muito um padrão que vocês podem utilizar para tratar. Não é o editor, tá, Claudino? É o app Builder, desculpa, só corrigindo. É o app Builder, que é para ter aquele forma tradicional ali no app Builder, né? Teria essa funcionalidade, criar um form, criar uma janela aqui, mas lá no OPR Develop Studio, né? O conceito já é um conceito mais orientado a objeto, já é um conceito novo, tá? Então, só mudar o conceito, a gente tem que só entender isso para não criar confusão. Bom, vamos lá. Entendendo alguns conceitos aqui, pessoal. Esse aqui é o seguinte, é um objeto, tá? Que tem duas coisas interessantes aqui, tá? A gente está gerenciando funções da tabela pé de venda. Isso eu posso criar para pé de venda, pós-produção, para qualquer tabela que eu tenho aqui dentro. Então, basicamente, o que eu tenho aqui, né? Aqui é interessante, o que eu mostrei para vocês, eu tenho um inherit, o que que é isso aqui? Herança, né? Então, eu já tenho um objeto chamado tabela, que tem algumas funções, alguns métodos ali dentro, que eu vou herdar esses métodos, né, desse objeto, né? Então, é um objeto que herda outro objeto. Então, essa aqui é a herança. Então, isso é que é legal, né? Você pode criar um objeto que tem funções básicas de cálculo. Aí você vai criar um novo objeto mais avançado, que é de objetos que você automaticamente, todos os métodos daquele objeto que você herdou, ele traz desses métodos para a sua classe, sem você implementar. André, mas eu preciso implementar um novo método? Se você reescrever aquele método, passando um novo parâmetro ou um número maior de parâmetros, você vai criar o que a gente chama de sobrecarga, né? O que é sobrecarga? Você vai criar, reescrever o mesmo método com um número diferente de parâmetros. E sempre vai valer, né? O progress score pelo número de parâmetros. Você tem um método já escrito, por exemplo, você tem uma function calcula soma. Essa function passa dois números. Então, se você criar dois números, você passar dois números, aí você pode reescrever essa função calcula soma passando três números, depois passando quatro números, depois passando n números. O que que vai acontecer? Ele vai entender qual método vai ser chamado através do número de parâmetros. Então, ele sabe isso automaticamente. Então, eu posso pegar um método, então, herdar um método de uma classe e reescrevê-lo como o polimorfismo, como herança? Posso. Eu posso fazer isso, tá? Então, esse é um conceito muito importante que dá uma visão legal, que eu posso pegar uma classe da Progress pronta, e lembrando, tá? Depois tem a documentação, e a Progress tem um monte de objetos, né? Tem um monte de objetos prontos lá na Netcore, objetos OPED Buzz, né? Tem muito objeto, você pode reaproveitar o objeto da própria Progress, a gente vai ver isso depois no nosso treinamento, né? Alguns objetos que a gente faz de herança, né? Que eu estou herdando de um objeto interno aqui chamado bus tabela, e aí é o mesmo conceito, né? Aqui tem uma coisa diferente, pessoal. Lá naquele objeto eu defini o quê? Métodos. Que são métodos que functions, né? Ou procedures, né? Vamos chamar de functions. Aqui eu tenho o quê, né? Eu tenho properties. O que são properties? São propriedades, né? Quando você coloca um botão assim, né? Por exemplo, button, né? Button 1.visible. Visible igual a true. Ou ponto text, né? Text. Ou caption, ou label, ou, por exemplo, aqui, ponto disable, né? O enable, o color, o font size, né? Então, quando você faz isso, por exemplo, né? O que é isso aqui, né? Você está criando o que eu chamo de está atribuindo uma propriedade, né? Então, uma propriedade você pode definir se ela é gravável ou não. O que define se a sua propriedade é gravável ou não num objeto? É o get e o set. Se você só tem o get, quando você define uma propriedade, isso vamos pensar no button, né? Lá no button. Se a gente pegar um button, né? Options, vamos pegar aqui um help aqui, ó, png help. Vamos pegar um it de um button, ou de um browser mesmo, né? Browse it, né? Vamos pegar um button, um define button aqui, né? Um button it aqui, ó. Por exemplo, ó. O button it, né? Ele tem vários atributos. Então, o que são atributos? Ó, e tem vários métodos. Ó, então, aqui, ó, a gente já está indo para lá. Atributos e métodos. Então, alguns atributos, ele pode ser somente é, só leitura ou ele permite gravar.
Então, como que eu sei disso, né? Como que eu sei se o método, quando eu vou definir, quando eu vou criar um atributo, né? Aqui, por exemplo, ó, frame call, frame da coluna, valor default, o net select table, enfim, visible, né? Que eu acabei de colocar. O visible, lógico, é leitura e gravação. Mas a gente sabe que tem alguns atributos que é somente leitura, né? Que eu não posso, por exemplo, eu não posso, por exemplo, mudar, né, a propriedade. Eu não consigo reescrever ela, eu só consigo ler. Eu não posso manipular ela. Isso tem para browser, tem para um método, um monte de coisa. Então, isso é importante. Então, eu tenho várias propriedades, eu tenho vários atributos e eu posso definir se esse atributo ele é gravável ou não, né? Então, os métodos a gente já viu, a gente acabou de ver. Agora a gente está vendo os atributos. Como é que eu defino um atributo? É simples. Se eu quero que o atributo seja somente leitura, eu implemento o método soget, né? Se eu quero que esse método seja gravável, eu implemento o método set. A partir do momento que eu faço o set, pode ver que ele passa o quê? Uma propriedade, ó, que é um valor, e esse valor eu gravo onde que eu quiser. Enfim, eu faço isso, né? Uma atribuição, get set. Então, isso aqui é interessante, que eu posso utilizar esses atributos em qualquer momento, né? Eu gravo ele seta esse atributo, ele tem, é claro, sempre que retornar esse atributo. E esse cara aqui, por exemplo, qual que é a propriedade, ó? Esse aqui é interessante, tá, pessoal? Aqui eu fiz um método para manipular as propriedades dos campos da pé de item, da pé de item. Olha que interessante, ó. Eu criei um método aqui chamado, ó, vou apagar isso aqui, né? Criei um campo aqui chamado pé de item, uma propriedade, quantidade alocada a cliente. Então, para quem não sabe, né? Lá no DataSource tem um campo que chama quantidade alocada a cliente. Tá? Então, se eu fazer um get, se eu só fazer uma leitura, se eu pegar esse método e atribuir, né? Que se eu pegar esse método, pegar assim, ó, variável, né? var1 igual o pé de venda, ponto, isso daqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um get. Ele vai fazer um get. Então, o que que é o get meu? Meu get, o que quer dizer meu get? Esse get ele vai vir aqui, ele vai pegar esse cara, ele vai perguntar, beleza, tem uma tabela, tem a tabela sped item, né? Ou a tabela pad item. Tá disponível? Tá, não tá? Beleza. O que eu estou fazendo? Estou fazendo um find, né? E está retornando basicamente o quê? Na verdade, está retornando não é nem na tabela do DataSource, está retornando uma tabela específica, ó. Tabela específica. Então, estou dando um find, né? Ele verifica que a tabela está na memória. Se a tabela não estiver na memória, ele dá um find, né? Chama um outro método aqui, né? Um outro método para buscar essa tabela. Esse método já está implementado aqui embaixo, né? Que dá um find, mesma coisa, mesmo processinho que vocês fazem, né? Aqui, beleza. Quando eu faço o set, o que é interessante, ó. Ele só retorna o quê? O valor. Quando eu faço o set, o que é interessante? Ele pede que você passe o valor, né? Você vai passar o valor, você vai atribuir o valor. Você vai atribuir o valor, você vai atribuir. O 7 é o contrário, né? O 7 eu vou falar que isso daqui, né? É o contrário, vou falar que isso daqui igual, né? A var1. Isso é um 7. Então, o que que ele vai fazer aqui? Eu vou dar um find, né? E ele vai atribuir o valor que eu passei. E automaticamente, né? A minha propriedade vai estar atualizada, né? Então, ele, ó, está dando uma assign SP de item aqui, ó e está atribuindo, tá? Eu poderia retornar aqui também já esse valor. Então, isso aqui é importante porque o get é sempre, eu faço o set depois do get. Quanto que eu vou utilizar isso? É dessa forma aqui, ó. Quando você atribui lá um visible, um enable, um column X, column Y, um caption, um text, qualquer propriedade dos objetos, seja de um browser, seja de um button, seja de qualquer widget, né, ou handle do seu programa Progress, você vai estar manipulando atributos, né, ou métodos. Então, por isso que é legal, eu gosto de mostrar o help aqui, isso no rap fica muito claro, muita gente não entende isso. Como é que funciona um atributo? Aí eu estou pensando agora, putz, então eu posso criar um button? Dá para criar um browser meu? Dá para você criar um browser seu. Dá para você criar um browser que você cria com seus próprios atributos. Dá para você criar um botão? Dá.
Então, objeto não é só objeto de tabela, você pode criar qualquer tipo de objeto. Você pode criar um objeto que conecta com um Modbus, TCP/IP, você pode criar um objeto de IoT, pode criar um objeto para conectar com uma balança, que conecta com o método REST, com o método SOAP, dá para criar objeto para qualquer coisa, né? Desde que eu consiga ter esse conceito muito bem claro e muito bem definido, de atributos, né, de métodos, e basicamente é o mesmo conceito aqui que a gente segue aqui, ó, métodos, né? E depois, é claro, tem os eventos, os endkeys, os eventos, que é outro conceito que a gente não vai entrar hoje, os eventos um pouquinho mais embaixo, né? Que eu posso criar os eventos também, um erro, um endkey, um keypress, um endfile, um leave, um choose, enfim. Aí são os eventos, que é outro quesito que a gente tem que tratar. Bom, aqui, né, para a tabela, a gente criou aqui a nossa propriedade, getSet, e aqui vale para todas as propriedades. Nesse caso, na tabela, eu estou setando todas as propriedades que eu preciso, né? Aqui pode ver que é caractere, ó. Eu pego a mesma coisa, né? Faço um find, pego o valor da unidade de medida, ó, unidade do cliente, e dou um return. End get, e começo o set. Olha que interessante isso aqui, ó. Veja que o set, ó, é só um ponto. Não tem implementação. Por que que o set não tem implementação? Porque nesse caso, eu não implementei o método set. Eu não sou obrigatório a implementar o método set. Então, se eu não tenho o método set, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Coloco set, ponto. Por quê? Nem sempre uma propriedade vai ser leitura e gravação. Às vezes ela vai ser só leitura. Eu só quero retornar o valor. Eu não vou atualizar aquele valor. Eu não quero dar permissão para o usuário atualizar aquele valor. Eu só quero que ele leia. Então, eu posso usar onde? Eu posso usar um objeto de tela, de handle, pode usar em qualquer lugar. A aplicação, eu uso um método de tabela, que a tabela é uma forma simples de eu assimilar, tá? É mais fácil. E aqui vai, né? Todas as propriedades que eu tenho. Aqui eu poderia ter uma propriedade visível, poderia ter uma propriedade de lock, para verificar se a tabela tem lock, poderia ter uma visibilidade, uma, uma, uma outra propriedade para ver se tem gente conectada lendo naquela tabela, enfim, dá para fazer muita coisa bacana aqui. Então, tem aqui minhas propriedades. Da mesma forma que eu tenho propriedade, eu tenho que ter o quê? O meu construtor, né? Mesmo que eu não vou fazer nada, pessoal. O meu construtor, ele é obrigatório. Não tem como eu não ter um construtor, tá? Ele é obrigatório, tá? Eu tenho que ter. Ah, André, mas eu não tenho nada para implementar. Tem que definir ele, tá? Ah, mas eu quero jogar aqui um método inicial que coloca a renda da tabela na memória. Beleza, posso construir aqui dentro. Mas se eu não tiver, eu tenho que implementar ele. Por questões de lógica, né? A gente tem algumas coisas aqui, né? Que isso aqui é um método dinâmico, né? Isso aqui é importante, é só um exemplo, mas é um método dinâmico. Que chama getLogic, é muito usado nas BOs da TOTOS, né? GetLogic, getDecimal, padrão de BOs, né? Para quem conhece padrão de BOs, eu tenho métodos, né? Isso aqui é muito simples, né? Eu passo um parâmetro, né? E aí, através desse parâmetro, ele vê tabela, verifica o tipo de dados e retorna o dado. Isso aqui não vou entrar, é programação, né? É um método dinâmico para retornar o valor de um campo dinâmico, né? Eu não vou entrar nisso aqui. Ó, aqui se eu implementei um get décimo, é a mesma coisa, tá? Eu passo a renda da tabela e ele retorna para mim o campo décimo baseado no que eu configurei aqui no meu campo, né? Nas propriedades que eu passei. Se eu passei o campo quantidade de cliente, ele retorna cliente. Eu passei o campo, André, quais campos eu vou colocar aqui dentro? Você coloca no seu case quantos campos você quiser, né? Aí trabalha com buffer, com rendo das tabelas, né? É um processo natural, não vou entrar nesse contexto aqui, que é mais programação, né? Usar bem a BO da TOTO, hoje tudo tem isso aqui implementado, tá? Para me passar get décimo, get caractere, eu tenho isso aqui, né? Que eu passo o campo e ele retorna para mim já o valor, né? É dinâmico, né? Eu passo o campo e ele retorna para mim o valor de forma automaticamente, pelo tipo do campo, né? Então, isso aqui é legal, eu posso implementar isso aqui em todas as minhas classes, é bacana, o getChar, é padrão das BOs TOTOS, mas não tem problema. Ó. Aqui eu quero mostrar para você aquele método, ó, find as pad item of pad item. Legal, ó, que eu estou usando esse método aqui, ó, e aqui dentro mesmo, ó, eu estou chamando ele, ó. Isso é bacana também. Eu posso chamar um método dentro da minha própria classe, ó. Eu não preciso instanciar o objeto para me chamar ele. Eu posso criar um método aqui dentro mesmo e usar ele dentro da minha própria classe, né? Isso é bacana, né? É outra curiosidade.
Então, eu posso. Esse método aqui, se eu não vou utilizar ele fora, se for só aqui dentro, eu podia colocar ele como private, né? Se ele está como public, por que ele está como public? Porque, tecnicamente, eu vou precisar dele, tá? Então, a mesma coisa, né? Eu vou precisar usar ele fora, né? Fora, eu vou acessar ele pelo meu objeto. É um método que vai ser acessível, né? Quando eu licenciar meu objeto. Quando eu unir, ele vai licenciar. E aqui pode, eu tenho meu método find, outro find. Eu posso criar meu método de for each para retornar, por exemplo, uma handle de uma temp table, temp table handle. Posso colocar um método para retornar um dataset, para retornar ou a handle de objeto. Dá para, enfim, dá para brincar bastante aqui, tá? Pode ver que esse objeto que vai basicamente, ele só coloca a tabela na memória, ó. Ele dá um find, pronto, só isso. Pode ver que não faz nada, porque o objeto está na memória, esse objeto já vai ter acesso à tabela, só coloca a tabela na memória, mais nada, né? Esse aqui, ó, mesma coisa, então, ele faz da pad item off, né? Esse pad item, né? Ele faz um find aqui na tabela emitente, porque eu já tive que chamar esse campo aqui. Claro, dá para melhorar a validação, se avair, dá para melhorar, tá, pessoal? Então, eu posso melhorar isso daqui, né? Mas aqui é um método básico, né? Beleza. Bom, aqui tem vários métodos, eu não vou passar todos aqui, não é o nosso foco, mas o que tem que entender isso? Tem que ficar claro para a gente isso. O que que é um método, o que que é um objeto e o que é um atributo. Então, a gente entendeu como é que a gente declara um método, né? Como é que a gente declara um método, como é que a gente declara um objeto, como é que a gente declara um atributo, né? Como é que a gente declara um atributo, e dentro desse processo agora a gente vai ver agora como que eu uso isso daqui, né? Como é que eu acesso o atributo de um objeto? Eu já dei um exemplo aqui com button, quem usa um browser, quem usa aí um fill-in, um toolbox, né? Enfim, qualquer utilitário aí que você tem, qualquer objeto do Progress. Então, gente, quando você começa a utilizar um objeto aí, uma widget, né? Um widget do Progress, você já está pensando em objeto. Aquilo já é um objeto, né? Só que eu posso, né, usar isso para meus métodos adicionais. Eu posso criar um objeto, por exemplo, tá? Por exemplo, para criar um pedido de venda. Para não ter que implementar todo aquele negócio de BO, não sei o quê. Você cria um objeto que o cara passa temp table, TTP de item, e automaticamente ele cria o item de pedido de venda. Eu posso criar um objeto para isso. Eu posso criar um objeto para fazer transferência de estoque. Inclusive, a TOS já está fazendo isso, né? A TOS já está construindo as suas APIs. Eu posso fazer uma API para transferência de estoque. Eu tenho um método que recebe a TT móvel, né? A TT móvel e já faz a transferência e retorna a TT erro para você. Então, eu posso ter um objeto para isso? Posso. Eu posso ter um objeto para qualquer coisa, né? Eu posso ter um objeto para conectar no site do governo e autenticar um endpoint. Eu posso ter um objeto que retorna CEP. Ah, né, mas como funciona? Já conecta o site do correio, já faz todo o processo, retorna o CEP para você. Bonitinho. Eu posso ter um objeto que retorna os dados do meu endpoint lá do governo, do eCNPJ, que vai trazer todos os dados cadastrais de clientes, conectando a API REST e traz para mim. Então, uma infinidade de aplicação. E eu vou ganhar o quê? Escalabilidade, padrão de código, isso é muito importante, né? Ter padrão de código. Eu consigo ter padrão de código. Então, é uma experiência que se você te criar um padrão, criar um modelo e levar isso a sério, o ganho é fantástico. É fantástico. Então, e André, a orientação a objetos vai ser difundida no mundo da DataSul? Aos pouquinhos vai, tá, pessoal? Você já utiliza hoje a orientação a objetos, já falei lá na criação de APIs, mas aos pouquinhos ela se difundir, porque a TOTS mesmo já está implementando todas as APIs dela, todas as BOs orientado a objeto, tá? Então, isso é fato, tá? É só pegar aí a documentação, você vai ver isso. Quem conhece pessoas que trabalham lá dentro também, tem um time lá dentro trabalhando na conversão do produto TOS. Não é uma pessoa, não é um time gigante de pessoas, né, trabalhando na parte de inovação e convertendo, criando tantas as páginas PY, convertendo o produto para PY, como reescrevendo as BOs, reescrevendo os objetos, né, de forma orientada a objetos, seguindo as boas práticas aí de mercado. Muito bem. Então, a gente teve o nosso objeto. Como é que eu uso o meu objeto, né? Então, a gente tem um exemplo muito simples aqui, ó. Como é que eu uso o objeto? Primeiro, que eu falei para você, né? A gente declara, né? Uma variável, né? Uma variável do tipo meu objeto. É, então, eu declarei. Veja que, lembre-se, é OBG, bans, pede venda. Isso aqui é o nome da minha classe. Isso é o mesmo nome
do meu programa .cls, que é importante, tá? Então, tem alguns padrões que eu tenho que seguir, né? Então, ó, pé de venda .cls, ó, BG, Bands, ó, pé de venda .cls. Outro ponto importante, case sensitivo, tem que ter um cuidado, né? Que aqui, ó, P maiúsculo, B maiúsculo. No Windows eu não vou ter esse problema, mas no Linux eu vou ter problema, tá? Se eu trabalho com case sensitive, no Linux eu vou ter problema. Então, ou eu declaro todas as minhas classes de forma minúscula, com letra minúscula, ou eu tenho que seguir exatamente como eu escrevi. Porque no Windows funciona e no Linux não. Aí vai depender do sistema operacional e você vai ter problemas aí. Vai falar que não acha seu objeto. Pô, André, não está achando meu objeto. E agora, né? E agora? Por que não está achando? Às vezes é isso, uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um detalhezinho e ele não funciona, tá? Então, ó, entendendo, né, um pouquinho aqui como é que funciona, né? Então, primeiro tem que declarar uma variável, né? Meu objeto, quando a gente tem lá no nosso treinamento de consumindo APIs, a gente vê muito isso, a gente cria muito objeto, net HTTP, net forms, client request, então a gente cria todos os objetos, né? Que vai herdar. O que esse cara vai fazer aqui, né? Ele vai herdar todos os métodos e propriedades do meu objeto. Que ponto? Nesse momento aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma handle, vai pegar o meu objeto e instanciar meu objeto, colocar ele na memória, né? O new faz isso, né? Cria uma nova instância do meu objeto, atribuída a minha variável, está aqui, e ele chama aqui o meu objeto. Pode ver que ó, o PG, pode ver que ele abre e fecha. Por que ele abre e fecha? É nesse momento aqui que ele chama o meu construtor. Então, se ele, no meu construtor tivesse uma um file para setar uma variável global, para setar um usuário, para setar um cliente, para setar um parâmetro do meu módulo, ele iria fazer isso, né? Ele iria fazer isso. Então, esse aqui é importante para o meu construtor. E aí, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Meu objeto, eu estou chamando, ó, find pad item passando o raio da pedite. Vamos ver esse método ali, ó. Esse aqui é um método. Então, estou acessando um método chamado find pad item. O que que esse método faz? Vamos dar aqui no F7, vamos aqui, né? Vamos aqui, Ctrl V, Ctrl V. Find pad item. Só tirar os dois pontos aqui, ó. Ó, function F9. Opa, vamos achar aqui, ó. Opa, nem esse aqui não, tá aqui embaixo, ó. Find pad item, ó. Ó, find pad item, o que que ele recebe, ó? O raw ID, eu dou um find, né? E retorna um valor lógico se encontrou numa tabela, ó. Que lindo, ó. Então, se encontrou, ele retorna verdadeiro, né? E ele já colocou na memória para mim a tabela pede item. E automaticamente colocou para mim também a tabela pede venda, né? Já tem um buffer desse registro na minha memória. Não, André, mas por que eu consigo acessar? Porque é público, né? Então, todos os objetos são compartilhados com o seu ambiente. Então, tá aqui, colocou e retorna lógico, né? Então, como é que eu entendo isso aqui? Então, vamos lá, ó. Vamos lá, aqui, ó. Opa, aqui não, desculpa. Opa, calma aí. Aqui. Então, ó, objeto, estou acessando um método. Ó, veja que o método utiliza os dois pontos para acessar, não é ponto, tá, pessoal? Ó, eu uso dois pontos, né? Sempre que eu vou acessar um método, isso é importante. Eu uso os dois pontos. Eu vou acessar, né, um atributo num objeto hoje, né? Eu uso dois pontos. Eu não uso o ponto, né, igual lá um objeto render, do tipo render que a gente está acostumado, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, né? O ponto é tabela ponto campo. Qualquer método que eu vou acessar, visível, false, isso todo mundo já conhece a parte de manipulação de objetos lá no, no, no OpenEdge, no OpenEdge Studio, né? O pessoal já sabe disso, que usa. Então, o que que acontece aqui? Então, dois pontos, ó. Meu objeto, vou acessar o método find pad item e vou passar o meu pad item. Então, aqui, como ele, lógico, eu poderia ter o quê? Tem uma variável aqui, né? D VL. Podia ter uma variável lógica L pad item. Poderia ter aqui, ó, uma variável lógica que eu poderia atribuir o retorno, né? Para atribuir o retorno
do meu objeto para mim saber para mim testar que meu file ocorreu com sucesso. Por que eu poderia fazer isso? Porque ele retorna um lógico, lembrando que retorna um lógico, e o lógico ele retorna o quê? É o avail da minha tabela pet item. Então, isso aqui é muito legal, é muito bacana. E aí eu poderia, claro, né? Se, né? Não poderia colocar você, if, né? É, L pede item, e aí eu faço o que eu tenho que fazer, né? Aqui, opa, beleza. Aí, pessoal, que interessante aqui, ó. Aqui eu estou acessando o quê, ó? Estou chamando uma procedura chamada PIPI, é um nome genérico aqui. Eu estou passando pede item, ponto, quantidade, unifatur. Aqui eu estou acessando o quê? O campo da tabela. Veja que eu estou usando um ponto, ó. O campo da tabela. Aqui eu estou usando um atributo do meu objeto. Um atributo. Ou seja, pede item. Toda vez que eu faço isso aqui, o que ele executa lá no meu objeto? O método get. O método get. Se eu fizesse isso daqui, né? Se eu fizesse isso daqui, vamos pegar isso aqui. Se eu fizesse isso daqui, ele ia executar qual método? O método set. Esse aqui, ó. Esse aqui executa o método. Calma aí. Que método set, porque está fazendo o quê? Está gravando, está atribuindo um valor. Aqui, toda vez que eu faço uma chamada ou uma menção ao meu atributo, automaticamente ele executa o meu método get. Então, ó, se eu vou lá no meu objeto procurar isso daqui, o que que ele faz, né? Vamos pegar esse atributo aqui, vamos lá no nosso objeto. Vou até fechar isso aqui, a gente vai usar isso aqui mais. Não vou salvar. Vou fechar esse daqui também. Aí vamos lá no nosso objeto. Vamos lá, Ctrl F. Opa, Ctrl F. Vamos colocar aqui, ó. Opa, Ctrl V. Ó, o método get, o que que ele faz, né? Se não achou, ele busca, pede item. Se achou, né? Ele retorna, né? A propriedade aqui, ó, a unidade de faturamento. Ele pega o valor e atribui aqui, né? E retorna o valor aqui para mim, ó, tá? André, o método 7 nesse método ia funcionar? Não, não iria funcionar. Por que que não iria funcionar? Porque eu não tenho o método 7 implementado. Ou seja, essa propriedade ela é atualmente leitura. Ela não tem o set implementado, ou seja, ela não permite que eu faça uma gravação desse atributo. Ele não permite. Então, essa quer dizer que eu não é read-only, é isso mesmo, é read-only, eu não posso fazer a gravação. Por exemplo, né, vamos pegar uma aqui que tem o método set, método set implementado. Então, esse caso aqui, tudo bem, ó. Eu posso implementar o método set, né? Que basicamente é o quê, né? A alocação da quantidade alocada numa tabela específica, né? Então, essa aqui tem o método set. Essa aqui eu poderia atribuir, né? Lá no meu objeto, né? Esse aqui eu poderia fazer isso aqui, ó. Esse atributo aqui eu poderia fazer isso, ó. Voltando aqui. Esse atributo aqui sim vai permitir que eu faça isso daqui, ó. Aqui que ele vai fazer? Ele vai lá na tabela, né, que corresponde a esse atributo, a tabela pede venda ou pede item, a tabela que for, e vai fazer o quê? Gravar esse valor, porque automaticamente vai chamar o método set. Aqui, get, retorna o valor. Aqui é a tabela normal, que é uma variável de output. Bom, vamos lá. Outro ponto aqui, vou ver aqui tem mais dúvida. Na compilação vai dar erro se alguém chamar o método 7 e não tiver, ele não existir? Ô, Denis, na compilação, não, tá? Isso é um ponto importante, tá? Ele vai dar erro só na hora que você, em tempo de execução, tá? Porque ele não interpreta, né, os métodos igual o C Sharp, igual o Java, que você já vai programando, coloca ponto, ele já vai interpretando o método em tempo de desenvolvimento, né? Então, ele não faz. O CLS é compilável? Sim, o CLS compila com qualquer outro programa. Você vem aqui, ó, Tools, ou Compile, ó, Tools, Application Compile. Aí você vem aqui, ó, Modify, você vai colocar aqui, ó, seu arquivo, né? Você vai colocar, ó, ponto CLS. É só ir lá, procurar, ou você dá um files aqui, ó, procura, ó,
É um arquivo como qualquer outro, você compila ele, né? Eu só não vou conseguir compilar aqui porque eu não estou com o banco conectado, mas eu vou tentar útil. Vamos ver esse cara aqui. Vai dar erro, né? Porque eu não estou com o banco conectado aqui. Deixa eu arrumar aqui o log. Calma aí, options, compiler. Deixa eu colocar aqui no settemp aqui, né? Ó, vamos mudar aqui, ó. Ó, compilou, viu? Ó, esse aqui, como ser do banco aí, ó. Ele vai gerar o que para mim aqui, ó? Gera um ponto R como qualquer outro, né? Ele gera um ponto R e aí você disponibiliza para o seu usuário ou para outra pessoa que vai passar, não precisa disponibilizar o fonte. Você disponibiliza o quê? Só o ponto R. Não precisa disponibilizar o ponto CS, o CLS, que é a classe. Você põe o ponto R. Aí você faz a documentação do seu objeto com os métodos, né? Igual sim tem no help da Progress aqui, ó. O help da Progress é uma documentação boa, padrão bom, né? Você documenta, né? Os métodos, documenta os atributos, e aí a pessoa, né? A pessoa vai usar o seu objeto sem precisar saber o que tem no back-end. Se eu olhar aqui dentro da minha pasta, né? Olhar aqui agora, o BG, ó, o TL, ó, gerou um ponto R, ó. É um programa, é um R compilado comum. Beleza, Denis? Bom, deixa eu ver o que mais tem de pergunta aqui. Não, beleza, já respondi a dentro do Denis. Bom, pessoal, é isso, né? A gente está chegando no final da nossa live. É, Ô, Luiz, chama lá a Cristiane, tá? Lá no grupo da Nova Academia, a gente realmente tem alguns cupons, eu não sei se tem algum desconto ainda, mas converse com ela lá, se tiver alguma promoção aí, tiver alguma, aí vê lá com ela lá, que ela vai passar para você certinho lá, se ela consegue um cupom, não consegue. A gente tem nossas promoções, tivemos nossa promoção aí do Dia dos Pais, provavelmente vai ter a nova promoção aí, não, em breve, mas ainda não tem nenhuma promoção. Mas chama a Cristiane lá, conversa com ela e vê certinho, tá bom? Bom, muito bem, pessoal. Muito boa noite e até a próxima quarta-feira. Aguardo vocês aí. Meu muito obrigado, viu? Excelente noite.